Olá pessoal, eu sou Thiago Lara, editor-chefe do portal de notícias do mercado financeiro vaiinvestir.com.br. Estamos começando mais um programa mensal chamado De Frente com o Gestor, onde a gente entrevista os principais gestores do país. E com a análise deles, a gente faz justamente uma observação de cenários, tanto doméstica, no Brasil, quanto internacional, principalmente com os dois protagonistas hoje em dia, que é Estados Unidos e China. Hoje a gente tem a satisfação de receber aqui duas figuras importantes da WHG Gestora Asset, que é Tony Volpon. Tony Volpon foi diretor do Banco Central e hoje ele é o estrategista-chefe da WHG e também a parte mais estratégica dos fundos que estão nas lâminas, os fundos que estão na XP Investimentos. Vocês podem dar uma olhada lá para conhecer mais a gestora. A figura de Vitor Paulino. Vitor Paulino é analista-chefe de ações globais da WHG. Então, para startar a conversa, é o seguinte: Tony, o quadro do Brasil ele é um pouco estranho, né? Algumas projeções feitas por analistas e economistas no final do ano passado diziam que a Bolsa Brasileira ia ficar muito arrastada esse ano. Economia capenga, juros altos, né, a inflação resistindo a ceder e ainda com um cenário de eleições este ano. Só que a gente tem uma contradição aí que eu gostaria que você explicasse o fenômeno que tem acontecido na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, no mês de janeiro, ela foi uma das que teve uma das maiores performances do mundo, foi uma das melhores bolsas do mundo. Explica um pouco isso pra gente, como é que está acontecendo, o que está acontecendo por trás aí nos bastidores com a Bolsa Brasileira. Bom, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Olha, a gente tem que lembrar o contexto que a Bolsa Brasileira também foi uma das piores bolsas do mundo no ano passado, né? Então ela ficou muito barata. Tá? Então todo tipo de métrica que você pode olhar, realmente ela estava muito barata. Enquanto a situação, né, a foto do filme da economia brasileira realmente é muito ruim, como você acabou de detalhar, o mercado é uma maquininha de tentar prever o futuro. Então o mercado está olhando lá para frente, tá? E está vendo alguns fatores positivos, como uma eventual queda da inflação, eventual queda de juros, né? Então parece que a gente está num ponto, vamos dizer, um ponto pior, de um ajuste cíclico bastante severo, né? Pelo fato que a gente teve uma inflação muito intensa, causando o Banco Central subir bastante os juros, mas na medida que o nosso ciclo monetário está se encerrando, pode ser que boas notícias venham na frente. Eu acho que o mercado está descontando um pouquinho disso. E o segundo, que tem realmente a história de janeiro, foi a história da entrada do investidor estrangeiro na nossa bolsa. Então teve uma entrada de mais de 34 bilhões de reais, que foi um recorde para o mês de janeiro. Tá? E muito disso foi espelho da correção que ocorreu nos Estados Unidos. Com a alta de juros dos Estados Unidos, o investidor global vendeu ações de tecnologia, vendeu ações ligadas que tem um crescimento de lucro muito rápido, tá? E quis comprar ações baratas. Olhou para o mundo inteiro e disse: onde tem ações baratas? 65% do Bovespa, pelos nossos cálculos, são de ações de value, que são as mais baratas. É isso que o investidor global está procurando nesse momento, quando vendo um aumento de juros nos Estados Unidos. Agora, Vitor, quando a gente, pegando o gancho da renda variável e falando um pouquinho desse panorama da Bolsa Brasileira, você poderia destacar algum elemento? A gente sabe que a relação preço-lucro na Bolsa, ela está bem baixa. Ou seja, a ideia que eu estou tentando trazer para você é de que a Bolsa ela está barata. Como é que as empresas, ou que setor da Bolsa tem chamado mais a atenção de vocês? Não, legal, obrigado também, é um prazer estar com vocês. A gente investe globalmente, né? E olhando globalmente, é sempre legal colocar em perspectiva, o Brasil é algo como 0,7% das bolsas globais, né? Então, historicamente, a gente não tem tanta exposição, a gente teve em alguns momentos específicos, né? Abril do ano passado a gente teve um peso maior, né, em Brasil, janeiro desse ano, né, a gente viu as bolsas, né, de mercados emergentes e Brasil também bastante descontadas. Tivemos um pouco de Brasil, mas nas teses mais líquidas, de fato. Né? Nessas duas vezes a gente teve, né, um pouco de Petro, um pouco de índice mais tático.
essa exposição em Brasil. Né, olhando para frente, desde o final do mês, né, começo de fevereiro, que a Bolsa voltou para esse patamar de mais 110 mil pontos, a gente tem mantido uma exposição bem mais baixa nos nossos fundos globais. Né? A gente está aqui tateando, né, naquele famoso modo, né, de espera. Afinal, né, a gente tem essa variável importante, né, da eleição e ainda tem, né, acho que um cenário macro do Brasil, o Tony pode falar com muito mais propriedade, mas de fato, como você colocou bem, né, meses aí mais difíceis, com inflação persistente, né, com juros altos, e uma variável muito importante que vai ser de fato a eleição, e muito mais, além de quem vai ganhar, né, de fato como é que essa pessoa, né, esse partido que ganhar vai se comportar, né, especificamente. Então, né, não tem um case específico para falar nesse momento, né, acho que no ano passado a gente, né, de forma mais estrutural, a gente fica em algumas empresas. Quando investe em Brasil, né, investe em algumas empresas assim, um pouco mais abaixo do radar, né, que a gente vê teses mais específicas. Então tem, por exemplo, um setor, né, que fez IPO, né, que surgiu na Bolsa no passado, que é o setor ligado ao 5G, né, e a parte de fibra. Então 3 empresas fizeram o IPO, né, Brisanet, Unifique e Desktop. Todas elas tiveram ajustes importantes, né, desde o IPO, tiveram uma queda relevante, e a gente particularmente acha a Unifique uma empresa numa boa relação risco-retorno, né? Então uma empresa que a gente vem carregando, né, nos últimos 2-3 meses aí tem dado um retorno próximo do Ibovespa, com uma tese, né, no bottom-up, que a gente fala, né, no fundamento bem interessante, porque essa questão do 5G, né, não só o 5G, né, mas da internet de banda larga tem muito ainda para crescer no Brasil, e esses players independentes devem conseguir ganhar no mercado. Tony, agora pelo lado global, a gente sabe que existe uma inflação internacional acontecendo e muito puxado também pelas decisões que têm acontecido pelo Federal Reserve, o Fed americano. Algumas decisões de aperto monetário, ela incide muito sobre os países emergentes. Como é que você vê essa relação? No primeiro momento, como eu disse, até ajuda o Brasil, né? Porque o Brasil tem o tipo de ação que agora o investidor global está procurando, né? Então, de novo, né? Teve esse fenômeno um pouco estranho de janeiro, o juro subiu, a Bolsa Americana caiu e a Bovespa acabou subindo, e também o real acabou valorizando, né? Em função dessa entrada de fluxo. A gente tem que entender que em vários episódios históricos, no início de um processo de aperto monetário nos Estados Unidos, o Fed está fazendo isso porque a economia americana está indo muito bem, né? Até bem demais. Né? O que acaba prevalecendo, pelo menos no início do ciclo, é mais essa parte positiva. A economia está indo bem, crescimento muito forte, preço de commodities subindo. Então, no primeiro momento, lembra, por exemplo, o ciclo monetário entre 2003 e 2007. Né? O Fed começa a subir juros em 2003, o Brasil tem um dos melhores períodos de crescimento, né, que só acabou sendo abortado durante a grande crise financeira. Por quê? Passando 3, 4 anos, os juros que em 2003 estava 1, acaba subindo para 5,5. Aí que os juros começam a pesar mais. Se a gente está no início do ciclo, como a gente está de fato nesse ciclo, eu não estou muito preocupado com o Fed nesse momento. Para daqui 1 ano, 2 anos, começa a aumentar a preocupação. Mas no horizonte relevante, que é mais ou menos 1 ano, eu não vejo necessariamente esse ciclo de aumento de juros como sendo alguma coisa impeditiva, tá, para o crescimento dos mercados emergentes, né? Porque, de novo, isso está acontecendo porque a economia global está muito forte. Vitor, mantendo-se ainda no terreno americano, a gente sabe que neste mercado que é muito mais desenvolvido que o brasileiro, a gente percebe que um setor no ano passado teve uma evolução fortíssima, e lucros excepcionais, é o setor de tecnologia. E um braço da tecnologia aí a gente pode pensar, por exemplo, que são as Big Techs. Como é que vocês estão vendo o setor de tecnologia nos Estados Unidos? Claro. Como o Tony colocou, né, esse processo de aumento de juros, que a gente chama de normalização, né, ele tem um impacto importante nessa rotação. Né? Então, por um lado, a gente não está muito preocupado, né, no que tange potencial de recessão nos Estados Unidos no curto prazo, mas para os mercados é esperado uma volatilidade intensa. A gente viu isso em janeiro. Janeiro foi a maior queda das bolsas globais, né, no mês de janeiro desde 2009. Né, lá em janeiro de 2009, pós-crise do subprime. E até o dia 26 de janeiro era a pior queda da história. E no finalzinho de janeiro teve uma pequena recuperação, mas isso mostra que o mercado está nervoso.
né? Então é importante separar as duas coisas, né? A economia segue aquecida, né? Mas os ativos e a volatilidade tende a ficar cada vez mais intensa. Nesse contexto, a gente divide o setor de tecnologia em dois principais, né? Uma são o que a gente chama das empresas de alto crescimento, né? Que a gente chama de high flyers, né? Em inglês. O que significa isso? São basicamente empresas que negociam a múltiplo de EV vendas. Então o pessoal não olha muito a lucratividade dessas empresas, olha mais o crescimento de receita e de alguns KPIs importantes como número de clientes, engajamento, etc. Essas empresas foram as que mais atraíram capital nos últimos 5, 10 anos, foram as que mais se beneficiaram, né, da situação, né, bem solta do ponto de vista monetário, e são as que mais estão perdendo, né, e a gente, de fato, conseguiu ter um retorno interessante, ou defender bastante essas quedas, né? A gente conseguiu ter uma performance positiva em janeiro, apostando, né, contra algumas dessas empresas que, na nossa opinião, estavam bastante descoladas do fundamento, né? As metodologias tradicionais de valuation não justificavam mais o preço, como é o exemplo da própria Tesla, né, que é mais conhecida da gente. Então hoje a gente, né, de certa forma, prefere a segunda camada. Qual é essa camada? A gente chama de crescimento a um preço razoável, né? O acrônimo disso é GARP, Growth at Reasonable Price. Né? E aí é onde se encaixa algumas dessas Big Techs, né? Porque as Big Techs como Apple, né, Amazon, Google, Meta, né, que era o antigo Facebook, todas elas já são empresas mais maduras, né, são empresas que combinam um crescimento legal de receita com forte geração de caixa, com lucro, né, que é exatamente o que o mercado está tendendo a privilegiar mais, né, nessa rotação. Só que o mercado está nervoso, como a gente disse, né? Então as coisas tendem a ficar amplificadas. Então não tem, né, moleza para ninguém. Né? O Facebook teve um miss, né, muito mais do que um furo de resultado, foi projeção para frente, né? O mercado está sempre tentando prever o futuro, revisou as projeções para frente, a companhia teve a pior perda de market cap, né, de valor de mercado de uma única empresa na história. Né? Chegou a ter uma queda de mais de 20%, né, quase 30% no mesmo dia, e a Amazon no dia seguinte, né, soltou um bom resultado, um resultado incrível. Então, no conceito das Big Techs, né, é importante separar o joio do trigo e o fundamento vai prevalecer, né, como é que, especialmente para frente, né, o que os resultados atuais estão dizendo sobre, né, a expectativa futura e o próprio guidance, né, o que o management fala, né, especialmente no caso do Facebook, né, que é a única que ainda tem, né, o fundador, CEO, acaba tendo um peso muito importante. Né, então agora, né, o que funcionou talvez nos últimos anos é de simplesmente comprar uma classe de ativo. Parece que, né, a gente vai entrar num período mais duro e aqui no Brasil a gente está acostumado com isso. Né? O brasileiro está acostumado a viver nesse tipo de ambiente. Tony, colocar mais um ingrediente aqui na nossa conversa. Um protagonista global que não pode deixar de ser mencionado e não pode ser ignorado de forma alguma é justamente a China. Traçando uma visão macro, como é que você vê e como é que você enxerga hoje este protagonista em relação ao Brasil? Começou lá, mas foi o primeiro país a controlar efetivamente a pandemia. Então, eles não tiveram que apelar para agressivos pacotes fiscais monetários como acabou fazendo quase o resto do mundo. Isso criou um ciclo que está totalmente descorrelacionado com o resto do ciclo global. Então, enquanto países feitos Estados Unidos e Europa estão no início do aperto monetário, a China está no início de um afrouxo monetário. Né? Então, a bolsa chinesa foi muito ruim no ano passado, em função da queda das empresas de Big Tech, que sofreram uma forte regulação. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o governo chinês privilegiou empresas que eles acham que vai ser o futuro da economia global, né? Como inteligência artificial, da transição climática, baterias, semicondutores. Né? Então, o importante é saber que a bolsa chinesa é um ambiente também muito rico, muito grande em termos de setores e empresas. Tem setores que claramente estão sendo privilegiados nesse momento pelo governo chinês. Esses setores tendem a ir bem, outros setores estão sofrendo regulação, mas o mais importante é um ciclo que está descorrelacionado, onde, por exemplo, a gente vê grandes oportunidades na renda fixa chinesa nesse momento. Tá? É um mercado que tem um credit rating, né, um rating de crédito tão alto como os Estados Unidos, tão alto como a Alemanha, tão alto como o Japão, tá? Mas oferece taxa de juros positivas, enquanto todos esses países
tem taxas de juros negativas descontando a inflação. Né? Razão pelo qual, se você vê neste último ano, né, quem investiu nos títulos soberanos dos Estados Unidos e europeu perderam dinheiro, quem investiu na China ganhou dinheiro, e a gente acha que isso vai continuar neste ano. Vitor, na parte mais estratégica dos fundos que vocês trabalham na WHG, traça pra gente um pouco como é que funciona, mostra pra gente um pouco do racional e como funcionam os fundos que vocês possuem e falando um pouco do fundamento na hora de fazer as alocações e os aportes que vocês fazem. Claro, com o maior prazer. Lá a gente tem dois tipos de fundo, né? Classe de fundos de ações globais e a classe dos fundos que a gente chama de global macro, né? Então, ou seja, macro global, né? Que aqui a gente conhece bem como os multimercados. Então, ações e multimercado. Do lado de ações, né? O carro-chefe é um fundo global long biased, né? Todo mundo conhece um pouco do long bias, né? O fundo que tem a flexibilidade também de ficar vendido, né? De apostar contra. Por isso, nesses mercados mais nervosos, como está sendo o caso, né? De janeiro, especificamente, a gente conseguiu defender bem e dar uma cota positiva, né? Então, o Global Long Biased é o que a gente chama de carro-chefe desse lado, né, de ações globais. Né, o legal é que você tem as duas opções, né? Você pode investir tanto em dólar quanto na versão redeada, que a gente sabe que muita gente não quer tomar essa decisão da moeda, né? Não acha um negócio mais óbvio comprar dólar agora, então você pode também optar pela versão redeada e ter uma série de benefícios como a parte do carrego do CDI. Né? Então, desse lado, esse é o fundo, né, carro-chefe. Do outro lado, né, da parte de fundos macro, um dos destaques é esse fundo balanceado de China, né, que se aproveita exatamente desse contexto, né, que o Tony descreveu e busca trazer aí uma estratégia balanceada, né, de renda fixa, né, bastante renda fixa na China, e de renda variável, sendo que essas ações são as ações mais da China doméstica, né, com esse viés mais dos setores incentivados, né, que o Tony descreveu como, né, energia renovável, semicondutores e etc. Né, e a gente viu que no histórico, né, essa estratégia vai muito bem, né, melhor até do que a estratégia análoga em outras geografias, como Estados Unidos e Europa, e a gente acha que agora, nesse momento, né, que o ciclo está dissociado, eventualmente, né, está fazendo ainda mais sentido, né, ter esse tipo de coisa descorrelacionada na carteira. Né? Então, WHG China Macro é o dessa estratégia, que a gente chama de investir na China com proteção. Né? No final do dia, você pode ter algo, né, mais ações, que é algo mais volátil, ou ter algo mais balanceado, com mais proteção, que é o caso do WHG China Macro. E para fechar, a gente tem um fundo com viés de buscar criar alfa de CDI, né? Ou seja, um CDI+, porque o Tony pode falar mais do macro, mas esse ano é inegável que o CDI é algo atraente, né? 12 alguma coisa, né? Acho que todo mundo quer surfar um pouco disso, né? A gente sabe que não é toda hora que o juros está nesse patamar, e o que todo mundo quer no final do dia é ganhar um pouco a mais. Né? Como é que eu consigo ter um CDI mais 3, um CDI mais 4, sem correr tanto risco, né? Sem risco de perda de capital, sem ter que abrir mão de uma liquidez, né? Ir para um título muito longo, um fundo, né, com um nível de resgate muito alongado. E aí a gente tem esse fundo que chama WHG-RF Dinâmico, que ele busca exatamente isso, né? Dar um CDI mais 3, com uma volatilidade moderada, né? 2, 3%, e num fundo bem líquido, né? D5. Tanto China quanto o WHG-RF Dinâmico, né? São fundos ali para resgate em 5 dias, que acho que, né, no dia de hoje, né, volta e meia, você tem ali alguma oportunidade. Liquidez é algo, sem dúvida nenhuma, importante nesses momentos. Bom, pessoal, acabei de conversar com o Vitor Paulino, analista de ações globais da WHG, e com Tony Volpon, ex-Banco Central, diretor do Banco Central, estrategista-chefe da WHG. Até a próxima no De Frente com o Gestor. Até mais.